Bom dia, meu nome é Soledad Arorna, eu sou professora da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Essa aqui é uma palestra de divulgação no âmbito do programa Jovem Cientista do nosso Estado, financiado pela FAPERJ. Então, hoje eu vou falar de controle ótimo. Vou contar um pouquinho para que serve, agora no presente, mas vou começar contando da história da teoria. Então, esse aqui é o objetivo da palestra. Como surgiu a teoria de controle ótimo e para que serve hoje? Para conhecer a história, vou começar com um vídeo. Vou mostrar aqui. São 5 bolinhas caindo. Bem, então, são 5 bolinhas. Cada uma cai por uma superfície descrita por uma curva diferente. E olhem que a primeira que chega é aquela número 3, que é a bolinha vermelha. Aqui. E observem que a última que chega é a verde, que é aquela que estava percorrendo uma curva descrita por uma linha reta. Não é curioso esse comportamento? O que está acontecendo? Então, essa curva aí, a número 3, é chamada de braquistócrona e foi descoberta através de um desafio proposto por Johann Bernoulli em 1696. Ele propôs o seguinte: ele disse, num plano vertical são dados 2 pontos, A e B, como na figura. Se requer achar a trajetória que descreve uma partícula M em movimento, tal que, começando no ponto A, e sob a influência do seu próprio peso, chega ao ponto B no menor tempo possível. Bem, então aqui a ideia é que tem a influência do peso e não tem fricção. Só tem a curva que tem que seguir aquela partícula. Então, Bernoulli, Johann, propôs esse problema para a comunidade matemática da época. Bem? Agora, se a gente pensa esse problema em equações, temos que fazer um modelo. Então, para resolver o desafio de Bernoulli, a gente pensa em procurar uma curva parametrizada deste tipo, aqui, como x, com imagens x, y de x, e para descrever o movimento, pensamos na lei de conservação de energia. Então, o que acontece aqui, nessa equação, na segunda equação, é que temos a energia cinética e a energia gravitacional que se compensam. Então, através dessa igualdade, a gente consegue uma relação entre a velocidade v de x e a posição y de x. Okay? Por outro lado, o que entra na equação aqui também é a massa, m, mas é constante, então é mais simples de lidar com ela. Agora, o tempo de percurso da bola é dado pela integral de 1 sobre a velocidade da curva parametrizada pelo comprimento de arco. Isso que tem aqui na última equação, ok? No meio, na igualdade do meio. Bem, agora, se a gente reparametrizar tudo em função de x, o que temos é o que tem aqui do lado direito. É a integral entre a e b daquela fração que envolve a função y de x, que é a altura na abscissa, na coordenada x, é a derivada da altura, bem, a derivada de y na coordenada x. Bem. Agora, esse problema
que agora pode ser escrito assim, de forma sucinta, como minimizar aquele integral, sujeito a, que, que seria sujeito a, dentro do conjunto de todas as curvas y de x, definidas no intervalo a, b, tal que y de a é igual a y0, que é dado, e y de b é igual a y1, que é também dado. Bem, agora, vários matemáticos da época obtiveram soluções corretas para esse desafio do Johann Bernoulli. Bem, aqui tem vários que eu citei, são Newton, Jacob Bernoulli, que era parente do Johann, de L'Hopital, bem, e Leibniz. Então, são matemáticos ainda conhecidos nos dias de hoje. E a curva achada, que foi chamada de braquistócrona, pertence à família de cicloides, ou seja, pode ser parametrizada por estas duas equações da forma xθ, yθ. Bem, quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode procurar bibliografia de curvas e superfícies, por exemplo. Bem, aí, vou voltar para a apresentação. Bem, agora, a partir desse problema, enunciado ou escrito da forma em que os matemáticos propuseram, surgiu a área de pesquisa, a área da matemática chamada cálculo das variações. E podemos escrever o problema do cálculo das variações de forma geral, no caso unidimensional, do seguinte jeito: seria minimizar uma integral entre A e B de uma função L, que pode depender da variável independente x, e de y de x, que é a parametrização da curva, e da sua derivada. Y aqui vai ser uma curva suave, depois podemos falar o que é suave, em outro contexto poderíamos ser mais formais, mais rigorosos, mas aqui a ideia é contar de forma mais superficial. Então, y é uma curva suave que satisfaz que no ponto inicial vale y0 e no ponto final vale y1. Ok? Então, o que acontece é que, só um minuto, travou aqui o mouse, estou tentando, ok. O que acontece é que para cada x no intervalo AB, o que vamos escolher é a pendente y' da curva. Então, a gente tem a condição inicial fixa, ok? E para cada x, escolhemos a pendente. E com isso, obviamente, a curva fica determinada. Bem, então, o cálculo das variações é aqui o que tem à esquerda, bem? É minimizar, ou às vezes maximizar, a integral de L, sujeito às curvas suaves y, que satisfazem as condições de borde que estão ali. Agora, podemos estender o cálculo das variações. Então, no lugar de colocar que a gente controla a derivada de y diretamente, vamos controlar a derivada através de uma função. Está claro? Então, no custo, no lugar de ter y', vamos ter u, que é uma função. Ok? Uma função que vai se chamar de controle. E quem vai ser a derivada de x? A derivada de x vai ser igual a f de t, que aqui vai ser a variável independente, em geral se usa t e não x no controle ótimo. X de t vai ser a trajetória ou a curva que estamos procurando, e u de t vai ser o controle. Através de alterações de u, a gente altera f e com isso a derivada de x. Quando colocamos f igual a u, no problema de controle ótimo, achamos o problema do cálculo das variações. Então, podemos observar com essas formulações que o cálculo das variações é um caso particular do problema da teoria de controle ótimo, dos problemas de controle ótimo. Bem, aí. Então, um dos primeiros problemas de controle ótimo foi enunciado por Goddard em 1919. Goddard, para dar um pouquinho de contexto, ele foi o inventor da bazuca
bem? E foi um dos primeiros que enunciou o problema de otimizar o voo de um foguete em termos matemáticos precisos. Então, para isso, ele escreveu o seguinte modelo. Considerou três variáveis de estado, que são H, V, M, que são a altura, a massa, a velocidade e a massa. Então aqui estou mostrando um caso unidimensional do foguete, então estamos só observando o voo vertical. Mas a coisa pode ser mais complicada, mas não é necessário complicar tanto nessa palestra. A variável de controle U vai ser o impulso ou a aceleração. Bem, e o objetivo aqui é realizar um voo, chegar a uma altura dada, que aqui é h no tempo final igual a 1, porque está tudo normalizado. Então, chegar a uma altura dada, minimizando o consumo de gasolina. Bem? Então, isto pode ser escrito como maximizar a massa final, bem? Porque como medimos o consumo final de gasolina? Podemos ver qual é a massa final, basicamente, porque o importante vai ser a diferença entre massa final e massa inicial, mas a massa inicial é um dado. Né? E aí, sujeito a essas três equações diferenciais, okay, que representam a dinâmica. Então, naturalmente, a derivada da altura é igual à velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração, e aí, então, do lado direito, na derivada da velocidade, aparece o resultante das forças atuantes. Então, aqui tem frição, tensão, o impulso e a força gravitacional. São essas três forças que estão entrando nessa equação. E, por último, a derivada da massa é proporcional ao impulso, que seria a aceleração, ao controle. A quanto estamos acelerando o foguete. Por último, temos restrições no controle, obviamente, e condições iniciais e finais para a trajetória. Aqui tem uma foto da publicação original de 1919. Para quem tiver curiosidade, isto está disponível na internet. Agora, para mostrar um pouquinho como é que se resolve o problema de Godard, podemos ver este gráfico. Então, esse é o impulso ótimo normalizado, bem, do foguete. O que quer dizer esse gráfico aqui? Quer dizer que começa aqui com o impulso máximo até um tempo intermediário, no qual tem que regular um pouquinho a força e percorrer esse arco. Então, esse aqui vai ser o controle, isto que se chama de arco singular, é quando o controle é ótimo está entre o mínimo e o máximo permitido, que aqui era 0 e 1, porque estava tudo normalizado. E depois disso, a gente desliga o motor e continua o voo de forma com inércia, naturalmente. E assim se chega à altura desejada, minimizando o consumo de gasolina, de combustível. Ok? A resolução detalhada desse problema está aqui nesse artigo. Estão todos os links. Eu vou deixar essa apresentação no meu site e aí pode acessar a todos os links. Bem, então, quais são os elementos de um problema de controle ótimo? São os seguintes. Tem a dinâmica, que é aquelas equações diferenciais, que envolvem, de um lado, as chamadas variáveis de estado, que são aquelas que a gente deriva, e o controle, que é aquele que entra só do lado direito das equações e não aparece derivado. Bem? Depois, tem o custo. Até agora vimos custo integral lá na primeira formulação e depois custo final. Mas é fácil de mostrar com contas bem simples que é tudo equivalente. Botar custo integral, o custo final numa variável de estado é a mesma coisa. E depois tem as restrições, que podem ser no controle, nas variáveis de estado, no estado inicial, no estado final, e tem extensões disso. Estado intermediário, etc. Bem, agora, o problema de controle ótimo, então, pode ser descrito assim, em forma de diagrama. A gente ingressa uma função 1 nessa caixinha azul, aí resolve a equação diferencial, sempre verificando que todas as restrições estejam satisfeitas. As restrições sempre podem ser escritas desse tipo, como x, u, como funções pertencendo a um conjunto K, talvez de dimensão infinita. Daí, dessa caixinha azul, saímos com um par XU que podemos ingressar
no custo. E aqui o custo é o mais geral possível, bem? É o custo integral mais uma parte final, bem? Onde também o tempo final aparece como variável, tá? Porque poderíamos ter o tempo final livre, né? Como era no caso do problema de Godard. Então, daí, a gente, fazendo essa conta e saindo da caixinha verde, calculamos o número L. Então, qual é o objetivo do controle ótimo? Achar uma função U que maximize ou minimize, dependendo do contexto, o número L. Bem, agora, tá, o problema, o controle ótimo surgiu com equações diferenciais, bem? Ordinárias, como eu expliquei agora. Mas, ao longo dos anos, foi estendido para muitos outros contextos. Por exemplo, equações diferenciais parciais, problemas em redes, equações diferenciais com retardo ou com delay, sistemas híbridos, onde o que se faz é ter várias equações diferenciais e o sistema vai pulando de uma para outra, imaginando que tem um processo que envolve várias etapas diferentes, tipo a fabricação de um produto que envolve várias máquinas diferentes, e quando finaliza uma, começa a outra. Isso seria ir concatenando diferentes dinâmicas e os controles são o que se usa em cada uma das máquinas e também o momento no qual a gente faz o switch, tá? O câmbio, a troca de uma máquina para outra. E outros exemplos são equações com impulsos, problemas em média, que eu vou explicar um pouquinho agora, equações diferenciais estocásticas, problemas em redes e outras questões que podemos talvez detalhar em outra palestra. Bem, agora, sobre as aplicações do controle ótimo hoje. Vou mencionar quatro, bem? A primeira, que é interessante, porque o futuro quase presente que estamos aqui vivendo são os carros autônomos, bem? Então, detrás do desenvolvimento da tecnologia de carros autônomos, a teoria de controle está completamente presente. O que eu vou explicar agora é um caso mais, talvez um caso bem simples para que todo mundo consiga compreender. Então, um problema pode ser construir trajetórias de referência para carros autônomos. Então, imagina que o carro autônomo vai percorrer. O problema de base é zero, né? Que tem que percorrer uma estrada, bem. Então, não é que a gente lança ele e ele faz o que ele quer, tem que ter uma trajetória de referência. Para quê? Para otimizar algum tipo de critério. Tem que ser o critério pode ser uma combinação de várias coisas: conforto, segurança, o tempo, tá? A velocidade não pode ir sempre na velocidade máxima, porque obviamente o carro autônomo vai ter passageiros. Não pode, quando chega numa curva, não pode virar a qualquer velocidade. Por quê? Por uma questão de segurança dos passageiros. Bem, também pode entrar em jogo a otimização do uso de combustível e outro tipo de coisas. Essa é a formulação básica. E, obviamente, dado que vimos até agora na palestra, para construir trajetórias de referência ótimas, a gente pode usar a teoria de controle. Bem, o controle vai ser, em cada ponto, a aceleração do carro, bem, na horizontal é a aceleração angular também. E depois, uma vez que a gente tem uma trajetória de referência, na hora de realmente o carro autônomo funcionar na realidade, vai precisar de coisas mais sofisticadas de controle ótimo. Por quê? Porque vai compartilhar aquela estrada com outros carros, autônomos ou não, e com pessoas. Então, a cada instante, o carro tem que tomar uma decisão. Vai tentar se manter perto da trajetória de referência, mas a cada instante vai ter que ver como faz para evitar um obstáculo, como faz para parar se vem uma pessoa, etc. Agora, então, para resolver todo este tipo de problemas, são usar técnicas de controle ótimo, não linear, com restrições, e depois, para pensar mais no caso real, o que chamaríamos do caso online. Por que online? Porque o carro tem que tomar a decisão nesse instante preciso em que o obstáculo aparece, o outro carro aparece, e aí se usa uma
formulação mais, vamos dizer, mais moderna, mais atual da teoria de controle ótimo, que se chama Model Predictive Control, que se usa exatamente para tomar decisões na hora. Ok? Agora, outro problema da atualidade, problemas de classificação, o que é chamado de supervised learning. Então, isto é bem machine learning, ok? O que a gente tem como problema? Temos um conjunto de dados com rótulos. Por exemplo, um conjunto de imagens, onde diz em cada uma se é gato ou cachorro, ok? Ou um conjunto de imagens, onde diz em cada uma se é uma A ou se é uma B. Essa é a base. A gente tem isso, bem? E com isso queremos, que se diz, treinar um modelo. Então, podemos usar o mais clássico, que é redes neurais, na forma discreta, bem? Um monte de parâmetros, tentar otimizar, um problema de otimização, vai dar a formulação, vai dar um problema de otimização grande que podemos resolver. Aí, achar a rede neural, que vai dar? Vai dar como resultado uma função que a cada imagem, ok, que aqui está parametrizada em RD, vai dar um label, um rótulo. Essa é a ideia, bem? Então, mas também podemos fazer uma coisa diferente, uma coisa em tempo contínuo. No lugar de ter N camadas, o que a gente vai ter aqui é uma rede neural em tempo contínuo. Como podemos escrever isso? Então, a gente escreve um problema de controle com esta dinâmica aqui, onde A, B e W jogam o papel da rede neural, dos coeficientes da rede neural em tempo contínuo. E sigma aqui é a função ativação. Né? Então, a gente vai querer resolver este problema aqui com esta dinâmica, vamos associar o seguinte custo. Então, a ideia é que nós vamos começar com o dado xi, então aqui vamos botar todos os dados que temos e vamos querer acabar com todas essas etiquetas, os rótulos dados. Bem? Então, isto aqui é uma função de classificação, isto aqui é um parâmetro de correção. Então, quando a gente aplica a função de classificação no valor final da trajetória com essa correção, a distância ao rótulo tem que ser a menor possível. Essa é a ideia. Bem? Então, seria levar de cada ponto xi para uma coisa bem perto a yi. Isso é o que vão fazer os nossos controles. Bem? E os nossos controles, então, vão jogar o papel de rede neural. Bem? Então, é assim, e aqui tem um gráfico, estes dois são as referências que eu tomei para fazer esse slide. Então, a ideia é que, por exemplo, aqui tem as nuvens de pontos já classificados em duas cores, e depois da transformação, a coisa fica assim. Então, transforma aplicando o controle ótimo. Aqui, nós transformamos o que seria o plano nessa configuração. É o mesmo para esses quatro exemplos, bem? Que usam diferentes tipos de técnicas, bem? Mas seria esta aqui a que estamos vendo agora. Então, as ferramentas aqui envolvidas são controle ótimo de equações diferenciais ordinárias, mas neurais, porque tem essa forma particular. Bem, então, isso é respeito ao supervised learning. Agora, vacinação ótima é outro problema da atualidade muito útil, bem? Agora, o problema seria o seguinte: temos uma população dada, uma doença transmissível presente naquela população é uma ou várias vacinas disponíveis. Né? Então, a ideia é, por exemplo, tentar achar a alocação ótima das vacinas num conjunto de cidades interconectadas. Né? Então, cada cidade vai ter a sua população, densidade populacional, vamos ter quanto intercâmbio entre uma cidade e outra, quer dizer, quantas pessoas de uma cidade viajam para outra e vice-versa. Vamos ter a eficácia das vacinas, vamos ter como dados os dados de mobilidade que eu acabei de mencionar, os custos de transporte, de vacinas, etc. Então, podemos usar todos esses dados para escrever um problema de controle ótimo
não linear, bem grande, com restrições, numa rede, bem, que ajude a responder a tal pergunta. Então, qual é a alocação ótima de vacinas ou qual é a estratégia ótima de vacinas numa rede de cidades? Então, a ideia é que em cada uma dessas cidades vai rolar um clássico modelo SIR com um controle. Essa é a ideia. Bem, o modelo SIR é aquele que separa a população em três compartimentos, S, I e R, suscetíveis, infecciosos e recuperados. Então, a gente pode fazer um modelinho desses em cada uma das cidades e interconectar eles usando o que seria a matriz, os dados de mobilidade. Então, esse é outro tipo de questão que a teoria de controle ótimo pode ajudar a resolver. Por último, tem o aprendizado por reforço, reinforcement learning. Então, o que é o reinforcement learning? É um agente, né? Aqui eu coloquei um bebê, é um agente interagindo com o ambiente. Cada vez que tem uma ação, o ambiente devolve uma resposta, que seria um estado, e uma recompensa. Então, em função do valor dessa recompensa, de estar aumentando, diminuindo, etc., o agente ajusta a ação para ir melhorando a recompensa. É um aprendizado. Por que por reforço? Porque vai iterando e iterando até aprender. Agora, isto aqui podemos formular como um problema de controle ótimo em casos particulares. Então, imagine que o ambiente aqui é dado por uma dinâmica, é ação, é um controle U. Imagina que é uma dinâmica linear, na qual não temos, por exemplo, informação precisa da matriz A. E aqui tem um custo associado. Bem, então, A é uma matriz desconhecida, mas tem-se uma distribuição de probabilidade definida num conjunto A que contém A caligráfico, né? Que contém A. Então, queremos achar o melhor controle para essa distribuição. Então, se essa é a situação, o que podemos fazer é escrever o problema de controle em média, onde aqui o que se faz é integrar no conjunto caligráfico A respeito à distribuição de probabilidade, a medida dada pela probabilidade. Então, essa seria uma formulação abstrata. Mas depois, na hora de realmente resolver esse problema, como vamos reagir? Que vamos fazer o seguinte: vamos usar um controle, bem, para estimar uma matriz A, então tem uma aproximação da matriz A, resolver o problema de controle ótimo, com essa matriz A, achar o controle ótimo, voltamos a interagir com o ambiente para ter outra aproximação da matriz A, resolvemos o controle ótimo e assim vamos iterando. A ideia é que em cada iteração a gente consegue uma nova aproximação da matriz A e vai assim, de forma iterativa, criando uma distribuição, tá? Obtendo a distribuição de probabilidade da matriz A e, ao mesmo tempo, uma sequência de controles ótimos, okay? Que, sob algumas hipóteses teóricas, pode convergir para o controle ótimo que a gente está procurando. Essa é a ideia. Então, a ideia é sempre interagir com o ambiente para melhorar o controle e para melhorar, ao mesmo tempo, a estimativa do estado. Que, neste caso, a nossa estimativa do estado é feita através de aproximações da matriz A, que é a desconhecida. Bem, então, dito isso, vou aqui encerrando, a teoria de controle ótimo surgiu na engenharia, então, na otimização de trajetórias de foguetes e aviões depois. Agora é usado para carros autônomos, é outro tipo de aplicações de engenharia, como produção energética. Apareceu em epidemiologia, apareceu em supervised reinforcement learning, e em outras áreas como economia, finanças, medicina, química, etc. Não sei qual vai ser a aplicação de amanhã. Mas, bom, aqui deixo a bibliografia, tem todos os links, se querem entrar no meu site. Então, vou deixar tudo disponível. E agradeço muito pela atenção. E até a próxima.